Bora falar sobre o Palmeiras, com uma boa constatação e com algo preocupante. Quero começar com a parte boa. Rafael Veiga marcou mais um gol e teve participação decisiva na vitória do Palmeiras por 2-0 contra o Barcelona em Guayaquil, no Equador. O resultado era super importante, especialmente porque o Palmeiras perdeu na estreia da Libertadores para o Bolívar por 3-1. O Palmeiras vai para essa terceira rodada da fase de grupos na terceira colocação e com um saldo negativo de 1 gol. Com a vitória por 2-0, o Verdão é vice-líder, tem 6 pontos, 1 gol de saldo, tem a mesma pontuação do Bolívar, mas leva desvantagem em relação ao time boliviano. Por causa do saldo de gols, o Bolívar meteu 4-0 no Cerro Porteño, no Paraguai, nessa quarta-feira. Então a nova classificação tem o Bolívar com 6 pontos e 5 gols de saldo, Palmeiras com 6 pontos e 1 gol de saldo, Barcelona de Guayaquil e Cerro Porteño empatados com 3 pontos cada. O próximo jogo do Palmeiras de novo na condição de visitante contra o Cerro Porteño, depois o Verdão recebe o Barcelona e também o Bolívar. O Veiga, que marcou um gol de pênalti no finalzinho do primeiro tempo, ótimo passe dele para o Rony sofre o pênalti, o Veiga bate com categoria e abre o placar. No segundo tempo, comecinho da etapa final, o Veiga bate escanteio, o Gaibor, que é um volante do time equatoriano, desvia no primeiro pau e o Gomes aparece completamente livre para marcar de cabeça seu 31º gol com a camisa alviverde. Detalhe, com esse gol, o Gustavo Gomes acaba se tornando um dos 10 maiores artilheiros da história do Verdão entre todos os estrangeiros, se igualando a Hernan Barco, centroavante, e Munhoz, atacante de lado de campo, só para vocês entenderem a importância e o tamanho de Gustavo Gomes na história alviverde. Sobre Veiga, 7 gols, o maior artilheiro do time no ano, e 7 assistências, o principal garçom, fase bastante bacana do camisa 23. Mas, por outro lado, queria chamar a atenção para a situação do Endrick. Terceira partida consecutiva em que o atacante, vendido ao Real Madrid por 72 milhões de euros, não entra. E tinha espaço para ele ser utilizado na etapa final. Poderia, por exemplo, ter tirado o Dudu e jogado o Endrick para o lado. Poderia, por exemplo, ter tirado o Rony e colocado o Endrick como centroavante. O Abel acaba tirando o Rony, tira o Dudu, tira o Arthur e não põe o Endrick para jogar. Giovani, Endrick e Flaco Lopes ficaram no banco de reservas, seriam, na minha opinião, opções mais interessantes do que Breno Lopes, do que Rafael Navarro e Garcia, que foi utilizado como um homem, um meio atacante pelo lado direito, fazendo a dobra com o Mike. E eu e muitos torcedores do Palmeiras que acompanharam a transmissão no Paramount Plus não conseguiram entender a decisão do Abel. De qualquer forma, o time volta com 3 pontos, vitória fundamental, e agora é pensar no Campeonato Brasileiro. Queria saber a sua opinião sobre a situação do Endrick. Use o espaço para comentários e avalie.